Olá, meus amados em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja nos vossos corações, agora e sempre, em nome de Jesus. Dando continuidade, vamos então para o nosso 19º vídeo do estudo do livro do Apocalipse. Complementaremos assim, então, nesta oportunidade, sobre os acontecimentos logo após a abertura do 6º selo pelo Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que foi o único considerado digno de tomar o livro selado e abrir os seus selos. Você está acessando pela primeira vez o canal? Seja muito bem-vindo. Tenho uma satisfação muito grande por você estar fazendo parte desse grupo de bem-aventurados que estão buscando entender as profecias desse livro. Porque, segundo a palavra lá no capítulo 1, versículo 1, é bem-aventurado todo aquele que lê e guarda as palavras da profecia deste livro. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 6, dos versículos 12 ao 17, está escrito assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Irmãos, no vídeo anterior, estávamos falando que aquele terrível terremoto que se seguiu após a abertura do 6º selo não ficou limitado apenas à Terra. Ele teve efeitos no cosmos. No passado, acontecimentos do plano de salvação na Terra tiveram consequências no cosmos. Quando Israel entrou pela primeira vez na Terra Prometida, quando Josué falou com o Senhor e então disse na presença do povo de Israel: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aialon. Em Josué, capítulo 10, versículo 12. Em Jeremias, no capítulo 4, versículo 28, ele descreveu muito claramente como será no dia do Senhor. Ele escreveu assim: Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. E em Joel, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus,
e o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Hoje, tudo o que acontece sobre a terra tem suas consequências no céu. Principalmente o que é feito pelos membros do corpo de Cristo, quer seja bom ou seja mal. Jesus é a cabeça, nós, os membros. Por isso, um membro do corpo de Jesus não pode fazer o que quer, porque tudo se reflete até a cabeça e assim até o céu. Por exemplo, o bem. O que está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 7? Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o mal, tão logo pecamos, há um estremecimento no mundo celestial. O Senhor disse a Abraão, por causa de Sodoma e Gomorra, em Gênesis, capítulo 18, versículo 20, e o mesmo dizem os anjos a Ló, em Gênesis, capítulo 19, versículo 13. O clamor dos pecadores em Sodoma e Gomorra tinham chegado a Deus. No que se refere a nós, até o movimento da nossa língua é registrado no céu. Cada palavra é registrada, seja boa ou seja má. Cada palavra que pronunciamos com a nossa boca, com a nossa língua, é registrada no céu. Quando o Filho de Deus, o Senhor da Glória, foi crucificado e estava pregado na cruz, a terra tremeu. Ali, o Senhor Jesus reconciliou o mundo com Deus. Mas aqui em Apocalipse 6, veio o dia da ira do Cordeiro. A Bíblia fala muitas vezes da ira de Deus. Mas na abertura do 6º selo, temos a descrição da ira do Cordeiro. Ele amou tanto o mundo que por causa do meu pecado e do teu pecado, dos pecados de todos os homens, morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Mas agora ele está irado. Eu, você e todos os que aceitaram e creram no seu sacrifício, todos os que receberam o selo do Espírito Santo através da nossa fé em Cristo e na sua ressurreição, não somos alvos dessa ira do Cordeiro. A sua ira é contra aqueles que estarão aqui na terra quando vier esse dia da sua ira. Aqueles que tiveram a oportunidade de o aceitarem como seu único e suficiente Salvador, mas não quiseram. Voltaram-lhe as costas. Se recusaram a ouvir e aceitar o seu convite.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esses, desesperados aqui na terra, agora, no momento da abertura do selo, exclamam: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Lá no versículo 7. Irmãos, é tão grande essa ira do Cordeiro que o mundo está em pânico, em todos os níveis sociais. O que diz lá no versículo 15? E os reis da terra, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, e assim por diante. Não há mais diferenças sociais. Todos estão na mesma terrível situação e tremem e uivam. Lembro mais uma vez, que aqui não se trata da volta do Senhor. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 31, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui não se trata da vinda do Senhor, da vinda de Jesus, mas sim do grande dia da sua ira, quando o sol se escurecerá, a lua e as estrelas. Então é depois que o próprio Cordeiro, o próprio Senhor Jesus, vai aparecer em soberana majestade, com a sua igreja glorificada. Então, não será necessário mais um julgamento. Jesus virá simplesmente para exercer a sua vitória. Quando acontece um terremoto aqui na Terra, em algum lugar, mesmo que seja um terremoto de baixa amplitude, um terremoto leve, já causa pânico nas pessoas. Mas esse que acontece precedendo a volta do Senhor é de altíssima magnitude. Podemos, talvez, ter uma ideia desta catástrofe mundial, lendo o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 29, dos versículos 19 ao 20. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra, de todo. De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Aí, então, irmãos, é que surgirá o reconhecimento em todas as camadas da sociedade humana que estará ainda vivendo na Terra. Todos esses milhões de pessoas
que agora vivem indiferentes, repentinamente reconhecerão, apavoradas, que a terra cambaleia e se move, porque Deus lhe dá a recompensa pelas suas transgressões. O eclipse solar, o escurecimento do sol, a lua que parece sangue e as estrelas que cairão do céu, forçarão essas pessoas a esse reconhecimento. Isso será literal. As estrelas cairão sobre a terra, fazendo enormes crateras na terra cambaleante. Então, haverá um despertamento mundial, movido pelo horror, e os homens exclamarão, apavorados: chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Muitos bilionários lá na Califórnia, no chamado Vale do Silício, talvez algum de vocês já tenha ouvido falar sobre isso. Esses bilionários da Califórnia, no Vale do Silício, pessoas muito importantes para o mundo, já estão adquirindo bunkers, residência subterrânea, com todas as condições e tecnologias sofisticadas para sobreviverem, pelo menos durante um ano, sem precisarem vir à superfície. Eles estão se preparando para o fim do mundo, que eles acreditam que está por vir em breve. Até eles acreditam que o fim do mundo está por vir em breve, pensando que, se escondendo embaixo da terra, poderão escapar da ira de Deus e do Cordeiro. Vão estar gritando pessoas que sabiam de tudo, mas não quiseram aceitar. Agora, eles reconhecem que é chegado o dia e reconhecem que é o dia da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Essas pessoas identificam o Cordeiro e o Deus eterno. No entanto, é muito tarde para eles. É muito tarde. A abertura do sexto selo. 6 é número de homem. Atinge toda a humanidade. Ai daqueles que vão estar na terra. Ai daqueles que vão estar na terra. Você, onde estará? Na terra, todos tremerão e gritarão, aterrorizados. Vão fugir por topo dos montes, para as cavernas, para os abrigos antiaéreos, para os bunkers, mas ninguém encontrará proteção contra a ira do Cordeiro.
buscarão a morte, tentarão até se matar, mas não vão conseguir morrer. A morte fugirá deles. E o que se seguirá vai ser a coisa mais miserável que já aconteceu na Terra. Uma reunião de oração mundial. Eles não clamam em humilhação e arrependimento ao Senhor, mas gemem e uivam e se dirigem à matéria morta. Eles gritam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos. Apesar do claro reconhecimento de Deus e do Cordeiro, ainda falta o arrependimento. O Espírito Santo não poderia convencer também essas pessoas? Sim, poderia. Embora ele já tenha sido arrebatado com a igreja, o Espírito de Deus não está preso no espaço. Porém, ele somente vai agir onde há corações arrependidos. O crescente endurecimento dos corações dos homens nos nossos dias comprova que o Espírito Santo está se retirando lentamente. Agora, ainda estamos no tempo da graça. Por isso, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que as bênçãos e a graça de Deus recaiam sobre todos nós, irmãos. Que todos vocês que estão acompanhando essa evolução do estudo do livro do Apocalipse sejam grandemente iluminados e abençoados. E que esse entendimento, irmãos, que nós estamos adquirindo, que Deus está nos concedendo, não fique guardado apenas para nós. Vamos compartilhar com outras pessoas, com aqueles que a gente percebe nos dias de hoje, que ainda não fizeram a sua entrega, a entrega da sua vida nas mãos de Jesus. Vamos nos compadecer dessas pessoas. Vamos interceder, vamos orar para que estas pessoas venham a ser alcançadas pela graça de Deus, que venham ao entendimento, que venham à aceitação de Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque se eles ficarem aqui na terra, eles vão ter que suportar, passar por todas essas situações. Que Deus abençoe, irmãos, e fiquem todos na paz de Jesus. Amém.